E continua o desespero do Bolsonaro. Agora o Eduardo Bolsonaro, filho dele, ele protocolou um pedido de CPI, foi ontem, para que se investigue o TSE. Ele quer dizer que ele quer tentar provar, eles sabem que não podem provar, mas ele quer tumultuar para dizer que as urnas não são seguras e para tentar, no ano que vem, falar que a eleição foi fraudada ou alguma coisa para ajudar o Bolsonaro. E, enquanto isso, os bolsonaristas querem que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, paute uma PEC que foi aprovada em 2015 pela Câmara dos Deputados de voto impresso. Só que o Rodrigo Pacheco já falou, não, o assunto já foi enterrado pelo plenário, ponto final, acabou. Mas eles continuam a discussão, por quê? Porque é a única chance do Bolsonaro tentar fazer alguma coisa na próxima eleição, porque a situação dele está tão ruim, e não pense que o Bolsonaro não sabe, que ele não vê as pesquisas ou que ele não acredita em pesquisas. Ele não só vê, como acredita nas pesquisas, e ele tem várias pesquisas. A estratégia do Steve Bannon de comunicação é baseada em fazer muitas pesquisas. Então eles têm, isso se chama tracking, são pesquisas que não são publicadas. Então ele sabe que a única chance dele conseguir alguma coisa em 2022 é tumultuando a eleição, é desacreditando as pessoas no resultado da eleição. Ele já começou agora e a estratégia dele vai ampliar. Mais do que isso, o Bolsonaro ele vai começar agora a radicalizar com os militares. Ele vai ter uma agenda agora intensa com militares até o dia 7 de setembro. Eu vou falar aqui sobre tudo isso e sobre o desespero deles. E parte disso que o Bolsonaro faz tira foco de outras coisas importantes que acontecem na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, como eu sou fora Bolsonaro, aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias. Então se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também e curte o vídeo. Porque agora vamos falar sobre os planos do Bolsonaro, porque ele só tem uma chance. Ele viu esse caminho e ele vai seguir por esse caminho até que alguém prove o contrário. Olha só, primeiro, faz 2 dias o Steve Bannon se encontrou com o Eduardo Bolsonaro. O Steve Bannon foi a pessoa que ajudou o Donald Trump a se eleger, ele ajudou o Brexit lá na Inglaterra, ele ajudou a eleição do Boris Johnson, que é o fascistinha da Inglaterra, e ele ajudou a eleição de vários fascistas pelo mundo, como Orbán na Hungria, fascistinha da Polônia, como o próprio Bolsonaro, e ele se encontrou com o Eduardo Bolsonaro. Eles estavam traçando as estratégias para 2022. A estratégia do Bolsonaro é clara, é a mesma estratégia do Trump que deu errado. O que o Bolsonaro pensou é o seguinte, as instituições no Brasil são muito mais fracas, então eu vou conseguir essa estratégia que o Trump não conseguiu lá, porque lá nos Estados Unidos as instituições funcionam. Só que tem um problema. E isso é que dá gente burra a tentar uma estratégia. A estratégia não é ruim, eu vou falar. Sim, é ruim para o Brasil, mas pensando em estratégia, era uma estratégia que daria certo. Só que o Bolsonaro queimou a largada. Ele avisou com 2 anos de antecedência praticamente que ele dá um golpe. Aí desde novembro do ano passado, quer dizer, quase 1 ano e 11 meses antes da eleição, ele começou a falar, ó, no Brasil, se não tiver voto impresso, vai ser a mesma coisa, eu não vou aceitar a derrota. Aí as instituições começam a se mexer. Aí ele começou nos últimos meses a falar de voto impresso mais e mais e mais e mais, e nas últimas 5 semanas, 1 mês e 1 semana, 1 mês e meio por aí, ele começou a falar só disso. É muito cedo. Mas por que ele começou a falar disso? Porque até outubro ele tinha que aprovar em Câmara e em Senado e promulgar a PEC do voto impresso. Então, por conta do calendário eleitoral, ele teve que queimar a largada, e esse foi o problema do Bolsonaro, que as instituições não só perceberam o golpe que ele ia dar, como já começaram a reagir com investigação no TSE, a apresentação de 2 notícias-crimes contra o Bolsonaro no STF, uma já virou investigação, a outra, assim que chegar oficialmente, o TSE mandou para o STF, demora uns dias para chegar, assim que chegar o Alexandre de Moraes, que é do TSE também, ele vai também abrir outra investigação contra o Bolsonaro. Então, as instituições começaram a funcionar. Aí o Bolsonaro tentou empurrar na Câmara, ele levou uma rasteira do Arthur Lira. O Arthur Lira simplesmente pautou, falou, vou pautar agora, não vou nem te dar mais 1 ou 2 semanas para negociar. O Ciro Nogueira cruzou os braços, não negociou nada. O partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira deu menos de 40% dos votos para PEC do voto impresso, para que você tenha ideia da derrota do Bolsonaro. Aí ele se viu naquela encruzilhada. O que eu faço agora? Porque se eu abandonar essa ideia, não tenho chance nenhuma de me eleger ou de continuar no poder depois de 2022. E pior, de ter uma sobrevivência política depois, porque ele vai ser humilhado na eleição. E um presidente humilhado na eleição é esquecido depois. Mas, se ele radicalizar, ele está colocando mais corda no pescoço para puxarem depois. O Bolsonaro, ele decidiu radicalizar. Aí, qual é a estratégia dele? Ele percebeu, eles estão fazendo muitas pesquisas, trackings. Está vazando nos últimos dias que o governo tem várias pesquisas sobre opinião da população, sobre
Você é a favor ou contra o voto impresso? Você é a favor ou contra a pauta X, pauta Y? Aí ele vê as pautas que a população está mais a favor, veja bem, faz isso tudo com dinheiro público, viu? Ele vê as pautas que a população está mais a favor ou menos contra e ele começa a apostar nisso e jogar isso nas redes sociais para bater na esquerda, bater na direita e se colocar como o cara antissistema, como o cara que quer uma eleição limpa e tudo mais, e os outros querem uma eleição suja. Só que tem um problema. O alcance do gabinete do ódio está cada vez mais limitado e o Alexandre de Moraes está para cortar as asinhas deles. Então, o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele faz isso, sabendo que tem uma chance muito grande de dar errado, que ele não consegue enganar todo mundo todo o tempo com as mentiras, ele vai tentar agora, para que fique em rede nacional em evidência o assunto, uma CPI. Por isso o Eduardo Bolsonaro fez ontem o requerimento de CPI. Só que tem um outro problema. Os problemas, quando ele resolve um problema, chega um outro problema. Qual é? O Arthur Lira, o Ciro Nogueira, os partidos do Centrão e da direita não querem. Os da esquerda nem vou falar que obviamente não querem. Então, eles não conseguem 171 assinaturas por uma CPI. Não conseguem. Simplesmente eles não conseguem. E o maior aliado dele, que falam que é aliado, eu vou falar, o Arthur Lira é chefe do Bolsonaro. Ele não é aliado, ele é chefe do Bolsonaro. O Ciro Nogueira é chefe do Bolsonaro. Ele dá ordens ao Bolsonaro, ele não recebe ordens do Bolsonaro. Então, o maior aliado dele, que seriam aliados, os chefes dele, não querem. E se eles não querem, não rola. E aí quando muita gente fala, mas o Bolsonaro comprou o Centrão. Não, o Bolsonaro não comprou o Centrão. O Centrão pegou o dinheiro do Bolsonaro e sequestrou o governo e falou, nós agora tomamos conta. Porque se o Bolsonaro tivesse comprado o Centrão, ele aprovava as pautas que ele quer. Eu vou dar um exemplo. Ontem, os bolsonaristas queriam, então vão tentar hoje também, espernear, aprovar o Distritão. Eles queriam, porque queriam o Distritão. Por quê? Porque o Distritão só existe em 2 países do mundo. Afeganistão e Jordânia. São 2 países em que a grande maioria do Congresso lá, se não todo, é feita de fanáticos religiosos. No Afeganistão, na Jordânia nem tanto, mas também a religião domina nesses locais. O que os bolsonaristas queriam? O Distritão faz com que apenas o deputado com mais votos seja eleito, com mais votos. Então, aí você imagina, você vota, o PT tinha, circulou que o PT tinha uma estratégia de lançar o Haddad a candidato a deputado. Por quê? Porque o Haddad em São Paulo ia ter 1 milhão de votos. E aí só o Haddad, ele já leva mais 5 ou 6 com ele. Por quê? Porque o sistema atual funciona como? Vamos supor que o PT tem, em São Paulo, são 20 milhões de eleitores, eu não sei quantos são, mas vamos supor que são 20 milhões de eleitores e o PT tem lá 3 milhões de votos sempre. 3 milhões de votos significam, vamos supor, 15 cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, quando o PT, todos os candidatos do PT juntos, até aqueles que não se elegeram, aquele cara, o cara que só a mãe dele votou nele, o cara teve 2 votos, o dele e o da mãe. Até esse conta como voto do PT, fora os que votam na legenda. Tudo dá 3 milhões de votos, soma-se o voto de cada partido e fala, esse partido tem direito a tantas cadeiras, esse tem tantas, esse tem tantas, esse tem tantas. E aí pega os candidatos com mais votos de cada partido. Por isso, às vezes, entra um candidato que teve menos votos e um candidato que teve mais votos não foi eleito. Por quê? Porque o partido dele é fraco. O partido dele, entre os que não foram eleitos, ou até os que foram eleitos, juntando tudo, não teve votos suficientes para ter aquela cadeira. Quem talvez tivesse mais votos que ele conseguiu. Ele não. É isso que acontece. Teve até vários bolsonaristas que não foram eleitos a vereador por causa disso, estavam em partidos fracos. Então, o sistema atual fortalece partidos. Fortalecendo partidos, você faz com que você tenha, o partido A é da ideologia tal, o partido B é da ideologia tal, o C é da ideologia tal. Assim como você tem na esquerda, você tem o PCdoB, você tem o PT, você tem o PDT ali que está mais para o centro, às vezes tem uma coisinha de direita, mas tá ali, você tem o PSB também, que votou para o golpe, vota em umas coisas com a direita, mas se diz esquerda, você sabe o que esperar de cada partido. Quando você tem uma coisa como o Distritão, o que acontece? O PT lançaria um Fernando Haddad, seria um problema para o partido. Por quê? Porque ele tem 1 milhão de votos. E os votos dele só contam para ele. Então muita gente que votaria para eleger outros deputados do PT acabou votando nele e 1 milhão de votos dele se elegeu. O resto dos votos dele, o que ele não precisava para se eleger, foram votos jogados no lixo. Não foram para o partido. Então quem acaba se beneficiando? Pastores evangélicos e deputados do Centrão que têm dinheiro, que roubam dinheiro, sempre tem dinheiro para investir na campanha. Por que pastores? Porque eles têm lá o local deles, eles conseguem, eles sabem, eu vou estar aqui 60 mil votos. Ponto, 60 mil votos, eu entro ali pela beirada, mas eu entro, me elejo deputado. E pronto, aí esses caras, 60, 70, não sei quantos votos precisa. E esses caras vão acabar sendo eleitos e os partidos mais fortes acabam prejudicados. Aí o que aconteceu? O Brasil inteiro falando de voto impresso,
falando de governo Bolsonaro, falando de um monte de coisa, e quase que aprova o Distritão ontem. Quase que passa o Distritão. Imagine, essa é uma desgraça. Vai aumentando enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é para Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país. Tá aqui Arraial do Cabo, na Bahia, rodou lá por 3 horas. A cidade rodou a cidade inteira. Eu recebi tanto vídeo de lá. A área periférica, a área que parece ser sem... Eu não conheço a cidade, mas uma área dá pra ver que é uma área mais humilde, outra área que só tem casarão, outra área de centro. Rodou tudo lá denunciando os crimes desse desgoverno assassino. Quem quiser apoiar, já falei, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. E olha, pare o que você está fazendo agora. Vai no primeiro comentário e siga-me em todas as redes sociais. Ah, Thiago, mas eu não tenho a rede tal. Cria e me segue lá. Falou!